E aí, vamos falar sobre direitos da personalidade? Esse é um daqueles temas que sempre aparecem em concursos públicos e que é a base do direito civil. Hoje a gente vai passar pelos artigos 11 a 21 do Código Civil de um jeito bem esquematizado, bem direto ao ponto. A ideia é montar um mapa mental para ninguém mais errar questão sobre isso. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende os princípios gerais, que são a base de tudo. Depois, mergulhamos na proteção ao corpo e ao nome. Em seguida, vamos para a imagem e privacidade. E para fechar, a gente vê o que acontece quando esses direitos são violados. Tudo organizadinho. Vamos começar? Muito bem, primeira parada, os princípios. Entender essa parte é fundamental, de verdade. É como se fosse o alicerce da casa. Todas as outras regras que a gente vai ver depois se apoiam aqui. Então, o que são esses tais direitos da personalidade? Pensa neles como um escudo. Um escudo que todo ser humano já nasce com ele e que serve para proteger quem a gente é. Protege nosso corpo, nossas ideias, nossa honra, enfim, tudo que garante a nossa dignidade. Agora atenção total aqui. Artigo 11 é o queridinho das bancas de concurso. Ele traz 3 características que a gente precisa saber de cor. Primeiro, são intransmissíveis, ou seja, não dá para passar o direito à honra para outra pessoa. Segundo, irrenunciáveis. Ninguém pode chegar e falar, cansei, abro mão da minha privacidade. Não pode. E por último, o exercício deles não pode ter uma limitação voluntária, a não ser que a própria lei permita. E aqui está o texto da lei, preto no branco. É muito importante ter essa redação em mente porque as questões de prova adoram cobrar a letra da lei. A regra é essa: não se transmite, não se renuncia. Guarda isso. E aquele comecinho, com exceção dos casos previstos em lei, é o detalhe que pode fazer a diferença na hora da prova. Beleza, vencemos os princípios. Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que fala de algo bem mais concreto. Como a lei protege o nosso corpo e a nossa vida. Isso vale tanto para enquanto estamos vivos, quanto para depois. O artigo 13 é um clássico de regra e exceção. A regra geral é a seguinte: é proibido fazer qualquer coisa com o próprio corpo que cause uma diminuição permanente. Mas, e sempre tem um mas, né? A exceção permite que isso aconteça em 2 situações: por uma exigência médica ou para fazer um transplante de órgãos seguindo a lei específica. Fica de olho nesse jogo de regra e exceção. Certo, isso é durante a vida. Mas e depois que a pessoa morre? Como fica a questão de doar o corpo, por exemplo? O artigo 14 responde direitinho. Sim, é válido dispor do próprio corpo para depois da morte, mas tem 3 condições. Primeira, o objetivo tem que ser nobre, ou seja, científico ou altruísta. Segunda, tem que ser de graça, não pode envolver dinheiro. E a terceira, que é muito importante, essa decisão pode ser revogada a qualquer momento. A pessoa pode mudar de ideia quando quiser. E para fechar essa sessão, o artigo 15 é direto e reto. Ele reforça a nossa autonomia. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser forçado a fazer um tratamento ou uma cirurgia que tenha risco de vida. A vontade da pessoa sobre o próprio corpo prevalece. Partiu para a terceira etapa da nossa conversa. Agora, o foco é um elemento super central da nossa identidade. Algo que a gente carrega para a vida toda. O nosso nome. O artigo 16 não tem muito segredo. Ele diz o básico: toda pessoa tem direito a um nome. E para não deixar dúvida, a lei explica que o nome inclui o prenome, que é o nome próprio, e o sobrenome, que é o nome de família. Mas não basta só ter um nome, né? A lei também protege ele. Os artigos 17 e 18 fazem esse trabalho. O 17 proíbe que usem o nome de alguém em publicações de um jeito que a exponha ao ridículo ou ao desprezo. E o 18 proíbe o uso do nome em propaganda comercial, a não ser que a pessoa autorize. E aquele nome artístico, o pseudônimo, como fica? Bom, o artigo 19 cuida disso. Ele diz que, se o pseudônimo for usado para atividades lícitas, ele tem exatamente a mesma proteção legal que o nome de batismo. É o caso de escritores, cantores. O nome artístico deles é tão protegido quanto o nome que está na identidade. Chegamos na nossa quarta sessão. Aqui a gente vai falar de direitos um pouco mais subjetivos, mas que são extremamente importantes no nosso dia a dia. A nossa imagem, a nossa honra e a nossa privacidade. Olha, o artigo 20 pode parecer complicado, mas esse esquema ajuda a clarear as coisas. A regra geral é muito simples. Para divulgar a imagem, a palavra ou algum texto de uma pessoa, precisa de autorização. Ponto. Mas atenção total nas exceções, que é o que as provas adoram. Não precisa de autorização se o uso for necessário para a administração da justiça ou para manter a ordem pública. E de um jeito bem culto e grosso, o artigo 21 traz um princípio que é um pilar da nossa sociedade. A vida privada de qualquer pessoa é inviolável. Simples assim. É o direito que a gente tem ao nosso cantinho, ao nosso espaço pessoal, longe dos olhos dos outros.
E, finalmente, chegamos à nossa última parte. Ok, a gente já entendeu quais são os direitos, mas e se alguém desrespeitar tudo isso? O que acontece? Quais são as armas que a lei oferece para a gente se defender? A resposta para essa pergunta está lá no artigo 12 do Código Civil. E ele basicamente nos dá duas grandes ferramentas para agir quando um direito da personalidade é ameaçado ou quando ele já foi violado. E que medidas são essas? A primeira é para parar o problema. Dá para exigir na justiça que a ameaça ou a violação pare imediatamente. A segunda é para reparar o estrago. Dá para pedir uma indenização por perdas e danos, tanto pelo prejuízo material quanto pelo abalo moral. E aqui, uma pergunta clássica de concurso. Se a pessoa que teve o direito violado já morreu, quem pode defender a memória dela? O parágrafo único do artigo 12 responde isso. Ele define uma lista, uma ordem de quem tem legitimidade para agir. Primeiro o cônjuge, depois os parentes em linha reta, ou seja, pais e filhos, e por fim, os colaterais até o 4º grau. Isso inclui irmãos, tios, sobrinhos e até primos. Decore essa ordem. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Esse Código Civil é de 2002. De lá para cá, o mundo mudou muito. Hoje a gente fala de deepfake, de inteligência artificial, de cultura do cancelamento. Será que essas regras, escritas há tanto tempo, ainda dão conta de proteger a nossa imagem e a nossa honra nesse cenário novo? É uma boa questão para a gente pensar.